Shalom, nós estamos no O Caminho de Deus, Dera Hashem, parte 19, o temor e o amor a Deus, parte 2. Então, eu estou aqui na versão em espanhol, e aí está na versão em português, então eu vou lendo aqui, traduzindo, não lendo em espanhol junto, senão a gente perde tempo. Então eu vou seguindo aqui e você confere aí, para ver se está igual. Já esclarecemos na seção 1 do capítulo 4, referente ao temor e o amor a Deus. Estes são os elementos que aproximam e envolvem o homem com seu Criador. Isso está dito em relação ao verdadeiro amor, que esse que se sente pelo nome do Criador e não pela recompensa que o outorga, ou seja, pela recompensa que se vem dele. E o temor real, que é aquele temor reverencial por Deus e não pelo castigo que impõe. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós devemos ter um amor. Quem que não conhece aquele texto famoso que diz que devemos servir a Deus com tremor, temor e tremor? Tem um texto lá do Novo Testamento, vocês devem lembrar disso, lá do passado, acho que vocês devem lembrar, que fala que você deve temer a Deus, porque até o diabo teme e treme diante de Deus. Então aqui diz, esse tipo de temor purifica o homem da escuridão material e pousa sobre ele um espírito de divindade, e de acordo ao grau de reverência que sente, será o nível de pureza e iluminação que alcança. Está igual até aí? A pessoa que alcança permanecer no estado de temor reverencial constante, a presença divina o acompanhará permanentemente. E este estado se pode encontrar em toda sua dimensão em Moisés, nosso mestre, sobre quem disseram: o temor a Deus para Moisés é algo simples. É o Talmud de Brachot 33. Ele alcançou a divindade e o acompanhou sempre. Aí está como? O que está dizendo? Aqui está falando primeiro a respeito dessa foi a perfeição atingida por Moisés, e nossos sábios nos ensinam assim: no que diz respeito a Moisés, o temor foi uma coisa pequena. Em consequência desse temor constante, Moisés estava rodeado constantemente da presença divina. Este é um nível muito difícil de ser atingido pelas pessoas. No entanto, no grau em que alguém o atingir, ele tem o poder de purificá-lo e santificá-lo. Isso, aqui já entrou a outra parte. Isto é algo difícil de alcançar para as demais pessoas, porém, de acordo ao grau de temor que alcançam, eles logram certo nível de pureza e santidade, como citamos mais acima, especialmente nos momentos de observância dos preceitos ou estudo da Torá. Esta será uma condição imperiosa para a perfeição da observância ou o estudo. 2. O amor é aquele que une o homem com seu Criador, incrementa seu poder espiritual e o envolve com uma aura de grandeza. O elemento principal do amor é a alegria do coração e o entusiasmo interno da alma ante seu Criador, assim como a entrega do homem com todos seus bens e seu poder à santificação do nome divino e ao cumprimento da vontade de Deus.
Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Já ouviram também um texto famoso? Que a alegria do Senhor é a nossa força? Servir a Deus com alegria de coração. Por isso, a famosa palavra Gamzu Letová, isso também é para o bem. Porque se a gente ficar olhando as coisas e sempre recebendo a atração dela, sempre como negativa, você não vai ter encontro com alegria. Você vai estar sempre tendo encontro com raiva, ira. Hoje uma pessoa entrou em contato comigo e fez a seguinte pergunta: eu tenho um amigo e a gente tem conversado sobre Deus, e ele quer entender, na cabeça dele, Deus é mau, Deus é ruim, porque ele matou os primogênitos no Egito. E o rapaz queria entender como que um Deus que é dito como bom vai ordenar matar crianças, idosos, desde que seja o primogênito, porque todos morreram, foi a 10ª praga no Egito. Aí eu disse para ela, essas coisas não tem como você explicar simplesmente. Ela queria um texto bíblico para provar alguma coisa. Você não prova nada com um texto bíblico, porque às vezes tem muita contradição numa coisa ou outra. A pessoa aprende o que ela quiser aprender, ela tem a ideia que ela quiser. Então amor, temor tem que vir de dentro. Antes de uma pessoa declarar que Deus é ruim porque Ele permitiu que crianças fossem mortas, que é a mesma questão que um outro judeu que estava afastado perguntou para um rabino, que ele não estava alegre com Deus, porque se Deus fosse bom e dominasse todas as coisas, Ele não teria permitido o holocausto, onde morreu crianças, mulheres, pessoas inocentes. Mas não é assim que você responde e aprende as coisas de Deus. Tem um propósito. Aí eu mandei uma foto do comentário da Torá, quando fala desses 2 episódios da morte dos primogênitos. Então veja só uma coisa: o evangélico, o católico, o de igreja cristã de uma forma geral, ele não vai ter uma resposta produtiva para esse pedaço que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a regra do eterno, que é Midá, que significa medida por medida. Então essa é uma regra de Deus na Torá. Ora, e a Torá explica no comentário, nesse pedaço, que Deus permitiu a morte dos primogênitos como medida sob medida, porque as 10 pragas é tudo uma correspondência daquilo que os egípcios fizeram com os hebreus no tempo deles do Egito. Então pagou com a mesma moeda, entendeu? Eles deixaram o povo sem água, então eles ficaram sem água. Eles deixaram o povo com fome, então eles ficaram com fome. Deixaram eles no escuro, então eles ficaram no escuro. Mataram, então eles também morreram. É isso. Agora você vai falar para uma pessoa que não conhece a regra que Deus tem estabelecido. Você vai querer explicar para ele com uma cabeça cristã, ele não vai entender. Aliás, a pessoa nem tem por onde começar, porque começa a dar uma confusão na cabeça, porque a pessoa numa conversa, ela vai falar assim, tá bom, mas Deus fala ali, não matarás. Onde está escrito isso? Você não precisa falar lá o endereço, mas você sabe que isso está nos 10 mandamentos, nos 10 ditos, não matarás. Aí quando vai entrar na terra prometida, o exército de Israel tem que ir à frente e fazer o quê? Matar. Mas peraí, não é não matarás? Então são 2 deuses, um fala não matarás e o outro fala não matarás? Quem que é? O que é uma coisa com a outra?
Aí dá nó na cabeça da pessoa. Então ela tem que entender e compreender o histórico. Tá, nem vou fazer a pergunta para vocês, eu já vou falar a pergunta e já vou dar a resposta, para vocês não ficarem aí. Pois é um dito popular, que nesse sentido, ele está baseado em medida por medida. Tá? Quando a gente usa esse termo, aqui se faz, aqui se paga, ora, a pessoa não cometeu uma atitude, vão cometer essa atitude com ela. É aquele caso que eu já contei aqui, a mulher judia, quando ela ia acender o forno dela para assar os pães, os bolos, ela ia nas casas dos vizinhos daquela propriedade, e isso é hesed, é benevolência, é misericórdia. Ela vai lá e fala para eles: por acaso vocês têm alguma coisa para assar, pão, bolo, você não quer aproveitar o meu forno? Eu vou assar os meus, assa os seus. Ou seja, aproveita aquele serviço, tá? Aí, passado tempos e mais tempos, começou a ter um incêndio naquela região e veio queimando tudo. Quando chegou o fogo, ia entrar na propriedade, o fogo parou, não entrou. Por quê? Porque ela sempre usou o fogo para abençoar os vizinhos. Como que o fogo seria usado para amaldiçoar ela? Não pode. Moisés recebeu vida das águas do Egito. Como que ele seria usado para amaldiçoar a água do Egito? Portanto, Deus falou: não é você que vai falar. Quem vai falar é o teu irmão, porque você não pode amaldiçoar aquilo que foi bênção para você. Então, esse tipo de comportamento, quando a gente não tem quem nos ensine para esclarecer, para a gente aprender a ter amor, respeito, carinho por Deus, entender a beleza de Deus, as coisas que estão ao redor, impuras, começam a gerenciar toda esta parte de ira, de raiva, e fazendo com que você escolha andar segundo a tua cabeça. Tá certo? Então, muito bem. Vamos lá. O elemento principal do amor é a alegria do coração e o entusiasmo interno da alma ante seu Criador, assim como a entrega do homem com todos os seus bens e seu poder, a santificação do nome divino e o cumprimento da vontade de Deus. E tudo isso já explicamos no lugar correspondente, pelo que não é necessário explicar aqui. Este nível envolve fundamentalmente a crença em Deus e especialmente a confiança nele. Todos estes conceitos e agora? Não, o que mais? Através desses conceitos, o homem está vinculado ao Criador e capta sua santidade e iluminação. Todos estes conceitos levam o homem a Deus e fortalece nele a santidade e a iluminação. Agora entra a parte recitação da Shema e suas bênçãos. 2 tipos de obrigações nos foram impostas diariamente: recitar o Shema e a oração. Na época do Sagrado Templo de Jerusalém, assim mesmo deviam oferecer-se os sacrifícios diários correspondentes. Agora esclareceremos seu significado. A primeira obrigação diária é o Shema, cujo significado principal é a declaração de que Deus é um e a aceitação do jugo divino sobre nós. Recitar o Shema é fundamental para vocês ficarem livres dos conceitos que vocês estavam presos antes. Quem não tem tido, eu não sei falar ainda, usa o gravadorzinho, usa a música, usa isso aqui que a gente canta, guarda. Você pode cantar
se não sabe falar aquela sequência, chama Israel, Adonai Eloheinu. Então vai lá na sua Bíblia, localiza ali Deuteronômio capítulo 6, começando no verso 4. E ali você começa lendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Faz a declaração, lê em português. Mas se você puder aprender essa parte em hebraico, que não é difícil, afinal, todo encontro nosso aqui, a gente não canta esse pedaço, de tanto você ouvir, você acaba aprendendo. E vocês pegam tão bem que no dia do casamento lá, nós cantamos e ficou perfeito, ninguém desafinou, todo mundo foi juntinho, sem acompanhamento de música, foi uma coisa linda, foi a capela, foi lindo demais. Então é sinal que vocês sabem. Isso traz paz ao coração, segurança, favorece com que a gente comece a entrar por esse caminho de que Deus é um. Então, para entender isto, devemos compreender em princípio que Deus, bendito seja, criou todos os tipos de entidade existente, superiores e inferiores, espirituais e físicas, todos os quais foram organizados por Deus para funcionar e desempenhar as funções que Ele determinou, ou seja, que determinou a sua inteligência divina em cada caso. E a raiz e causa de todas as coisas é somente Deus. Esse rapaz que eu disse aí, se ele recitar o Shema todo dia, em pouco tempo ele vai compreender esse pedaço aqui e vai ter paz nessas perguntas que vem assolando a mente dele. Ele vai ter paz, ele vai começar a enxergar Deus de uma outra forma. Veja como é importante, olha esse parágrafo. Então, para entender isso, devemos compreender em princípio que Deus, bendito seja, criou todos os tipos de entidade existente, superiores e inferiores, espirituais e físicas, todos os quais foram organizados por Deus para funcionar e desempenhar as funções que lhes determinara Deus. Significa que cada coisa está no seu lugar. Então aqui, veja só, compreender em princípio que Deus criou todos os tipos de entidade existente, superiores e inferiores. Aí você vai falar: superior é o anjo, inferior é o diabo. E não é isso. Isso é um vocabulário evangélico cristão restrito, errado, porque tem muito mais coisas criadas aí. Então você tem coisas superiores, coisas inferiores. Por que está fazendo a separação? Se superiores fosse tudo espiritual, não haveria necessidade dele colocar aqui superiores e inferiores, espirituais e físicas. Isto pode entender-se desde dois aspectos diferentes. O primeiro em relação à sua essência e o segundo respeito à sua função. Então vai ser relacionado com essência e função. Em relação à essência da existência, já explicamos na sessão 1 sobre como todo o criado deriva e depende de Deus. Entretanto, a existência de Deus é intrinsecamente imperiosa e independente em forma absoluta. Porém, todas as coisas existem somente por Ele, que decidiu assim e permanecem devido à sua vontade. Com respeito à função, Deus lhes outorgou aos elementos da criação o poder de governar certas áreas e efetuar determinadas coisas de acordo à natureza de cada um deles. Porém, em realidade, não possuem senão o poder de fazer aquilo que Deus lhes possibilita realizar.
pois Ele é o Senhor absoluto e todo-poderoso, e tudo o que qualquer elemento da criação pode levar a cabo, não é senão aquilo que Deus lhes concede fazer. E Ele é o Senhor absoluto que pode incrementar ou diminuir o poder destes elementos em qualquer momento e lugar. Então é importante, voltando àquele assunto que eu estava dizendo, por que o Eterno aguardou aquele momento pós 40 anos da saída do Egito para que o povo entrasse na terra prometida? Aí você pode pensar assim, eu sei a resposta. A resposta é que o povo pisaram na bola, e aí já naquele segundo ano lá, uma coisa que seria rapidinho, aí eles cometeram aquele pecado, e Deus então puniu eles com mais 38 anos vagando pelo deserto. Você vai falar, essa é a resposta? Essa é uma resposta histórica, porque está ali na Bíblia no sentido peshat, ou seja, no sentido literal do texto histórico. Mas a verdade é essa. Essa é uma das verdades. Por que o povo não poderia ter entrado direto na terra prometida? Qual foi a pergunta que eu comecei a aula aqui dizendo que o rapaz fez para minha amiga? Porque Deus tinha permitido o quê? Morte. Então, Deus, Ele só permite a destruição de um povo, de pessoas, ou que algo aconteça diante de pessoas, quando é atingido uma medida. Entendeu? Às vezes a gente diz assim, poxa, por que Deus não puniu fulano de tal ainda? Porque, vocês já viram isso em páginas atrás, porque aquele tipo de comportamento daquela pessoa ainda não atingiu a medida que Deus tem estabelecido. Então qualquer ação ali seria uma ação fora de tempo, então Ele não permite. Agora, aquelas nações que seriam derrotadas para cumprir o que Ele já tinha prometido, não agora Moisés, mas lá atrás por Abraão, para Ele permitir que aquelas pessoas deixassem as suas terras, perdessem as suas terras, o nível de maldade deles tinha que atingir o nível que Deus então falou, olha, chega. A última paraxá, Moisés disse assim, por 515 vezes eu pedi a Deus para me perdoar e permitir que eu entre na terra. Qual foi a resposta que Deus disse para ele? Chega, Moisés, acabou. Essa é a última vez que você toca nisso, essa é a última vez que eu falo com você. Você não vai entrar, acabou, não quero ouvir da tua boca mais. É como se ele dissesse assim, olha, tudo que você orou até agora alcançou a medida, eu precisei te ouvir 515 vezes, foi o limite que eu tinha estabelecido, eu não ouvirei 516, tá? Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus, porque Ele é todo poderoso, tá? E se você pegar esse número 516, quantas vezes você já pediu para Deus alguma coisa? 516? Tenho certeza que vocês não chegam no número 516, que a gente para antes. Moisés é persistente, quem dera fôssemos como ele. Ele ficava ali insistindo. A gente insiste, a gente desiste fácil, a gente pede alguma coisa para Deus, 1, 2, 3, 4, 10, não sei se chega a 20, a gente já desanima e fala, isso não é para mim não, Deus estabeleceu para outras pessoas, pronto. Está certo um comportamento desse? Não está certo. A gente deveria, por isso, aí quando diz a Escritura que não houve homem para Deus como Moisés, aí as pessoas ao redor do mundo querem falar assim, que isso, Moisés foi apenas um homem, você acha que nessas gerações todas que teve por aí, não teve um homem como ele? Ora,
Quem é você para falar isso? Se o próprio Deus falou, não houve, então eu prefiro acreditar nele do que em você e do que em qualquer historiador e qualquer outra pessoa. Se ele falou que não houve outro no nível de Moisés, então nem Jesus foi no nível de Moisés. Ou Jesus era Moisés? Jesus era a reencarnação de Moisés? Não. Então, isso serve para ele também. Então essas coisas você tem que partir daquilo que eu ensino. Deus está acima de todas as coisas? Está. Ou você crê do jeito que ele está falando que é, ou então você está criando uma outra realidade. E aí você pode cair num erro. Como é dito lá no comentário de Pirkei Avot, aquele livro azul que vocês têm, do Maimônides, eu falo tanto disso que vocês já devem ter guardado. 2 alunos não conseguiram durante a aula daquele mestre compreender o motivo de servir a Deus da forma que tinha sido ensinado, de você ser bom para com Deus e fazer sem esperar a retribuição, a recompensa. Ele não fez a pergunta, não deu oportunidade, portanto, para que o mestre esclarecesse a dúvida dele. Quando saiu lá fora, ele encontrou uma outra pessoa que também estava na mesma dúvida. Os dois conversando, chegaram na mesma conclusão, e a conclusão errada que eles chegaram é que não adiantava servir a Deus daquela forma, porque na verdade não há recompensa e punição. E aí foi criado qual seita famosa? O nome desse fulano era Sadoc. Se o nome dele é de Sadoc, qual é o nome da descendência religiosa que ele gerou? Que está escrito no Novo Testamento, que é um dos motivos da briga do apóstolo Paulo lá, quem estudou muito isso na época, saduceus. Então, é isso. Cria-se uma coisa porque houve um desvio do entendimento, tá? As pessoas, por que elas se desviam de Deus? Elas se desviam do entendimento que Deus trouxe. E Ele trouxe esse entendimento querendo as pessoas, gostando ou não as pessoas, Ele trouxe esse entendimento ao povo judeu. Porque Deus é sectarista? Não. Por que Ele trouxe ao povo judeu? Agora vocês têm que lembrar do que esse livro aqui tratou. O povo judeu é descendente de quem? Avraham. E Avraham foi aquele homem que conseguiu um patamar que nenhum outro homem desde Adão conseguiu. Então, naquele período que Deus tinha estabelecido, que quem alcançasse padrão assim ganharia o direito de ter descendência igual a ele. Quem foi o único que conseguiu nesses anos todos ganhar esse direito? Abraão. De quem vem Abraão? Isaac. Isaac gerou quem? Jacó. E Jacó gerou quem? As 12 tribos. E as 12 tribos é quem? Israel. Então quem é o povo escolhido de Deus na terra? Israel. Porque Deus escolheu, porque o pai deles de descendência que passou os atributos a eles foi o único naquele período, que esse período vai lá até a Torre de Babel, tá? Foi um homem que conseguiu andar naquele nível de patamar. Então a geração dele, qual é o ditado popular que nós temos aí? Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, a gente brinca falando assim, um homem sai uma maravilha de pessoa, o pai dele era uma maravilha, aí você fala assim, também ele saiu igual ao pai. Mas nem sempre é desse jeito, porque Samuel era um excelente homem, mas os filhos que ele teve não acompanhou os caminhos do pai. O povo chega a falar
Samuel, nós não temos do que reclamar de você. Não podemos dizer o mesmo dos teus filhos. Então a questão, você deve escolher ser uma bênção. E você escolhendo ser uma bênção e reconhecendo que Deus é um, você já vai cortar da tua vida, da tua cabeça, um monte de confusão religiosa. Entendeu? Aí você não vai ficar questionando isso, aquilo, tal. Há uma briga lá dentro do cristianismo que fala contra os judeus, dizendo que os judeus não aceitam Jesus. Aí os judeus, vou usar o termo entre aspas, brigam, dizendo que, claro, nós não aceitamos Jesus mesmo. Aí, quer dizer, os católicos, os evangélicos falam, os judeus não aceitam Jesus. E os judeus falam que não aceitam mesmo. Mas tem um motivo, não é que não aceita por birra, porque tem o nariz em pé. E tem muitos que são judeus, que são Bnei Noach, que compreendem Jesus como Messias, mas eles não são aceitos por aqueles judeus que enxergam a história de uma outra forma. Agora, e sei que tem algumas pessoas que já devem estar bronqueadas comigo, porque eu não fico jogando, dizendo que Jesus é o Messias, que nós cremos no Jesus Messias, ou que nós não cremos no Jesus Messias, porque o judaísmo com Deus, ele não precisa do Messias, nesse sentido. Você crendo nesse Messias ou não crendo nesse Messias, não vai te atrapalhar em nada com Deus. Tem tanta coisa para você aprender com a Torá, que ficar aqui satisfazendo egos de pessoas, se Jesus veio, se não veio, se existiu, não existiu, se é isso, é aquilo, nós só vamos perder tempo, criar inimizade. E se você consegue convencer o outro, você está correndo o risco de falar que você é melhor que ele. Então, para que essas coisas? E aqui a gente parte do ponto que Deus é um. Conhecer o lugar de sua habitação, conhecer qual é o poderio dele, como ele estabeleceu as coisas, as criaturas que ele criou, como ele estabeleceu, e que ele é o centro de tudo. Agora, no cristianismo, Deus não é o centro de tudo. Quem é o centro de tudo é o Messias. Só que quem estabeleceu o Messias foi Deus. Como que ele iria criar alguma coisa que iria substituí-lo? Não tem como, gente. Então, uma coisa que vai brigar aí é uma briga, discussão desnecessária. Não caiam nessa, porque vocês vão fazer inimizade à toa. Na verdade, você nem deve ficar falando de Messias nesse sentido. O importante é você conhecer por que é que Deus prometeu um Messias para Israel. Para você entender que Messias não é para a igreja, Messias é para Israel. E aquilo que a igreja fala, o motivo que Jesus veio, também está errado, porque se Jesus é o Messias, então ele tem que cumprir o que Deus falou que era a função do Messias. E o que a igreja diz que Jesus veio fazer com o Messias, não tem nada a ver com aquilo que Deus falou que é a função do Messias. É a mesma coisa de dizer assim: olha, Deus estabeleceu o relógio para medir o tempo em minutos, certo? O relógio aqui que a gente está acostumado, ele mede o tempo em minutos e horas também, né? Segundos também. Aí, quer dizer, se houve esse estabelecimento para você entender o tempo em segundos, minutos, horas, imagina se você começa a compreender de uma forma invertida a isso. Vai dar certo? Claro que não vai dar certo. É igual quando briga o seguinte: a teoria da relatividade que Einstein desenvolveu diz que se alguém, um objeto, conseguir andar mais, ou seja, mais rápido que a velocidade da luz, então ele vai chegar no lugar. Como é que é? Me ajuda aí, agora deu um branco. A ideia é assim:
aqui no Brasil é engraçado, porque quando entra o horário de verão, lá no Nordeste, não põe horário de verão, tá? Então, aqui é 3 horas da tarde, tá? No horário de verão. O horário de verão é quanto tempo na frente que a gente acrescenta no relógio? 1 hora, não é isso? Então, se aqui em São Paulo é 3 horas, lá em Salvador é que horas? É 2. É 2. Então, imagina assim, a pessoa sai de São Paulo no voo de 10 para as 3, supondo que gasta 1 hora só, porque não é 1 hora só, né? É mais. 1 hora é até o Rio, Campinas, Belo Horizonte. Mas, supondo, ela sai de São Paulo 3 horas da tarde. Se é 1h30 de voo, ela vai chegar lá 4h30. Que hora que é em Salvador quando ela chega lá? 3h30. Vai falar, nossa, o teu avião veio de São Paulo aqui em meia hora? Claro que não. Deu a confusão do tempo. Você está lá num país, num outro país, que tem diferença, às vezes de 2 horas, outros são 4 horas, outros são 12. Então, agora, 8, arredondando 8h30, 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Que hora que é no Japão agora? 8h30 da manhã. Lá é 8h30 da manhã, aqui é 8h30 da noite. Então está dando 12 horas de diferença, tá? Quando mexe nessa questão de hora, por isso que eu falei, se você anda na velocidade da luz, você chega antes de ter saído. Agora, como que você consegue chegar antes de você sair? Imagina, eu estou em casa e falo assim, vó, eu estou saindo agora, às 2 horas de casa, tá? Aí daqui a pouco ela olha para mim e fala, já cheguei, vó. Ela falou, mas peraí, você disse que ia sair. Eu falei, então, já fui e voltei. Eu falei, mas como? Você nem saiu? Não, fui sim, é que eu fui maior que a velocidade da luz. Eu fui e cheguei antes. Entendeu? Dá confusão. Aí o povo de uma forma geral já tem dificuldade com interpretação de texto. Por isso que tem aquela outra frase famosa, não coloque palavras na minha boca, porque eu não disse isso que você está falando que eu disse. Às vezes é tão claro uma coisa que a pessoa entende outra, tá? Aí a gente é obrigado a falar, não foi isso que eu quis dizer. Esse é o problema do pessoal pegar pedacinhos de palavras de rabino, de pastores, de padres, aí pega aquele pedacinho, o cara falou 1 hora, aí pega aquele pedacinho de 1 minuto e meio e põe lá e diz, olha o que o fulano falou. Mas peraí, ele não falou, você tem que ver aquilo ali dentro do contexto que ele explicou. Aí o povo tem essa dificuldade, aí vai querer compreender Deus, julgar Deus, dizendo que conhece Deus. A meta de eu querer ensinar para vocês essas questões, por isso que eu fiz questão da gente começar a estudar este livro, porque eu disse, esse livro, vocês compreendendo, vai evitar que vocês façam depois muitas perguntas desnecessárias, porque aqui por si só já esclarece muitas coisas, tá bom? Vamos tentar pelo menos terminar esse tópico. Tudo isso supõe um conceito mais profundo. Os sistemas instituídos pela inteligência divina para benefício das criaturas incluem certos conceitos de mal. Gente, o evangélico cristão fica doido com isso aqui, que eles não conseguem entender como é que Deus, inclusive, Ele criou o mal. Eles não conseguem entender, porque o mal para eles é o diabo, e o diabo é aquele que também é Deus, que está lutando com Deus para ter um reino paralelo de Deus. E não é isso a verdade. Então, repetindo aqui, tudo isso supõe um conceito mais profundo.
os sistemas instituídos pela inteligência divina para benefício das criaturas incluem certos conceitos de mal, como já citáramos na seção 1. Estes conceitos podem expressar certo efeito e influência no mundo. Alguns destes efeitos são resultado da livre eleição dos pecadores e outros consequência dos castigos decretados sobre eles. Então uma coisa é castigo que caiu sobre a pessoa e outra coisa é o motivo que aquela pessoa fez aquilo. Aí é a mesma coisa? Não, é diferente. Esta ideia aparentemente contradiz a vontade divina, que não deseja outra coisa que o bem das criaturas, e toda sua intenção é a de beneficiar, pelo que seu nome se profana quando o malvado tem poder e as forças do mal e a corrupção prevalecem. Quando a corrupção e o mal prevalecem, é o nome de Deus que fica envergonhado. E você acha que Deus quer que o nome dele fique envergonhado? Mas o nome dele está sendo envergonhado porque pessoas estão fazendo aquilo que elas querem fazer. Ah, mas se Deus é Deus, por que ele permitiu que aquela pessoa fizesse isso? Aí as pessoas querem entender assim. Essa jogada de ideia, esse filme A Cabana, ela coloca esse assunto de uma forma muito boa. Vocês deveriam assistir esse filme, que trabalha essa ideia. Por isso que eu digo, esse pedaço do filme e muitos pedaços ali é uma discussão judaica. Tanto é judaica que muitos evangélicos começaram a fazer motim e pedido para que as pessoas não assistissem esse filme, porque ele não é cristão. Não é cristão mesmo, ele é que nem um filme judaico. Ele, embora ele está falando de Deus e apresenta Deus como trindade, mas a forma da relação que ele explica, pode acreditar em mim, o que ele ensina ali é judaísmo, não tem nada com cristão. Ah, mas a trindade é judaísmo? Eu não disse que trindade é judaísmo. Eu estou falando que, embora o filme apresenta Deus como a trindade, claro, ele está fazendo alguma coisa, ele tem que falar numa linguagem que as pessoas entendam. O povo sabe judaísmo? Não. O que o povo mais sabe? Sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o homem está usando uma linguagem que é para as pessoas entenderem, que a meta dele não é falar de Deus, a meta dele é falar dos sentimentos que a pessoa coloca dentro dela e faz com que ela perca a vida neste mundo, numa visão equivocada. E ele está falando dele próprio. Ele deu uma entrevista aí nos Estados Unidos, ele está dizendo que o Mackenzie, na verdade, é ele próprio, porque ele que teve esses problemas na vida dele. Tá? Vocês assistam que vocês vão gostar, garanto. Quando tiver em português, a gente pode até passar aqui para todos assistirem. Por enquanto é tudo legendado, muitas pessoas têm dificuldade para ler. Então essa ideia aparentemente contradiz a vontade divina, que não deseja outra coisa que o bem das criaturas, e toda a sua intenção é de beneficiar, pelo que seu nome se profana quando o malvado tem poder e as forças do mal e a corrupção prevalecem. Entretanto, quem conhece os caminhos divinos e se aprofunda nos seus significados, compreenderá o sentido profundo que envolve tudo isto. Uma série de causas que de uma maneira profunda se encontram dirigidas ante uma meta específica, a perfeição de todo o criado, ou de tudo que foi criado, e ali de onde culmina o propósito da criação. E sobre tudo isso nós explicamos na seção 1, 3 e 4. Portanto, Deus é, em definitiva, quem governa realmente todas as coisas, e somente sua intenção é que prevalecerá.
e sua bondade e perfeição chegarão ao mundo, como citamos ali. Porém, de acordo à decisão de sua inteligência infinita, devem as coisas suceder desta forma, por meio do mal. E ao final de todos os sucessos, compreenderemos que Deus é um em absoluta unidade. Echad Yahid Umeyochad. E Ele é a causa de todas estas coisas, de maneira que alcance o propósito real, que é o bem verdadeiro que citamos. Outro dos aspectos que implica a profundidade deste conceito é a revelação da verdadeira unidade de Deus. Como já explicamos, todas as causas que afetam o mundo são resultado de uma realidade criada por Deus e que inclui o mal, com o propósito de que o homem o desterre e integre o bem em sua personalidade e a criação toda. Este conceito envolve diversos princípios e fundamentos que levam ao processo de perfeição do homem e todos os aspectos da criação, pois o mal possui numerosos detalhes, efeitos e influências tanto na natureza do criado como nas inter-relações do homem, o meio em que se encontra incerto e por ele que está submetido, e como deve superá-lo e libertar-se de si mesmo. Assim mesmo inclui esta ideia, assim mesmo inclui a ideia do conceito de uma realidade do bem, sua expansão e crescimento a partir da superação das forças do mal. Está igual aí em português? A ideia básica? Não está tendo diferença, né? É que aí explica mais. É isso que eu tinha aí pensado. Detalhes. Aqui ele dá uma resumida. Em muitas coisas, o que está escrito em espanhol é muito melhor explicado que em português. A base da existência do mal, sua atividade e influência e a realidade nela, que Deus esconde sua real unicidade e não se revela a si mesmo com todo o poder de sua essência real. E do grau de encobrimento divino dependerá a intensidade da existência do mal, como citáramos na seção 1. Só para lembrar, Deus quer se apresentar mais aqui. Tá? Esse aqui, pensa aqui, cidade de Campinas. Tá? Nós estamos em Campinas. E na cidade de Campinas, nós estamos aqui no bairro Santa Genebra. Se Deus quer se fazer presente mais aqui no bairro Santa Genebra, e de repente você percebe que ele se recolheu um pouco, por que ele se recolheu? Porque a maldade que os homens escolheram fazer e as consequências faz tudo aquilo que é produto do chamado escuridão, atrai as forças negativas, atrai a maldade, aí vem mais assassinatos, mais drogas, mais uma infinidade de coisas que enojam a nós todos, quanto mais a Deus. Então Deus não se contamina com isso. O que ele vai fazer? Eu sou Deus e vou arrumar tudo isso aí. Claro que não, ele não pode fazer isso. Não é que ele não pode. Ele estabeleceu que cada pessoa tem liberdade para escolher e ficar submetido àquilo que ela, porque afinal de contas, Deus dotou eu e você para que a gente resista ao mal e escolha o bem. Se o mal aqui nesse bairro cresceu, é porque as pessoas não resistiram a este mal e se afastaram do bem. O bem é Deus, se afastaram de Deus, ele se afasta. Entendeu? E quando a gente que está cheio desse mal procura se aproximar de Deus, a gente recebe luz, e a luz que a gente leva começa a dissipar as trevas. Imagina assim, aí você vai numa pessoa aí que é um viciado, e esse viciado consegue comprar aquela ideia
de escolher fazer o bem. Ele, com esse bem, ele vai influenciando outros, que vão influenciando outros, começa a mudar o jeito do bairro. Aí a presença de Deus é atraída de novo. Entendeu? É assim que você tem que entender. E não daquela função, isso é do diabo. Foi o diabo que fez. O diabo se aproveita das coisas que o homem faz. Bom, será que já encerrou aqui pelo menos uma sessão? Deixa eu ver. É que eu fico parando para falar, mas essa parte, felizmente, ela é bem rica. Já tem a parte 2 aqui, já vou poder entrar nela. Entrar não, parar ali, né? Pode ficar calmo. E onde eu parei? Onde estava? Tem muita coisa, gente. Não dá para continuar não, porque tem muita coisa aqui. Bom, a gente começou aqui com o Shená. Deixa eu ver. Outro aspecto, amicidade. Mas a minha aqui está na 231. É que aqui tem o hebraico junto. É uma página em hebraico e uma página em espanhol. Então aqui é dobrado. Espera aí, gente. Só terminar o parágrafo que a gente tinha. Isso. Achei aqui onde eu estava. Então, a base da existência do mal, sua atividade e influência e a realidade nela, que Deus esconde sua real unicidade e não se revela a si mesmo com todo o poder de sua essência real. E do grau de encobrimento divino dependerá a intensidade da existência do mal, como já citamos na seção 1. A base da aniquilação do mal e sua remoção, assim como da perpetuação do mal na criação, é, portanto, a revelação da unidade de Deus. A isto se referiu o versículo venham agora, ou venham agora, vejam agora que eu, como é que está aí? Que eu sou. Eu sou ele. Isso, é bem isso mesmo. Aqui está, vendo a hora que eu sou ele, e não existe outro Deus fora de mim. Deuteronômio 32, 39. E está escrito, para que entendam e creiam que eu sou ele. Previu a mim, nenhum Deus há existido, e depois de mim não existirá. Isso aqui é famoso. Antes de mim, eu sou o Senhor, sou o Deus único. Antes de mim, nenhum Deus se criou. Aquela música que a gente cantou muito aqui. Isaías 43, 10. Isso. Portanto, a retificação final de cada criatura reside na revelação da unicidade divina. E Deus foi, é e será somente um e único. Somente que nele presente não é reconhecida em forma universal. Entretanto, no futuro final, se revelará ante todas as criaturas, como expressa esse dito. E naquele dia será Deus uno, e seu nome uno. Zacarias 14, 9. De onde você conhece esse pedacinho aqui? E naquele dia será Deus uno, e seu nome único. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Milor, Leonardo, Vaed, Vechaya Hashem Lemelech. Nesse dia Deus será um e seu nome será. Isso. Esse pedacinho da música Hashem Melech, em português ou em espanhol,
esse pedacinho último é esse aqui. E naquele dia, seu nome será um. Quando a gente canta lá, Vehaya Hashem Lamelech, Al Kol Haaretz, Bayom Mahou Hiye Hashem Echad. É esse pedacinho aqui. Em espanhol você canta, e naquele dia e naquele dia, como é que é lá a letra? Seu nome. É assim, sem a música é ruim cantar, nossa. É ruim, né? A gente tem que começar cantando para acertar aqui Porém, o povo judeu que alcançou para obter por parte de Deus a Sagrada Torá, reconhecem esta verdade e testemunham também agora. A ele se refere o passuque, vós outros sois meus testigos, ou seja, vós sois minhas testemunhas, disse Deus, Isaías 43, 12. Este é um grande privilégio para o nosso povo. Em geral, o ciclo da providência diária se divide em dia e noite, como citamos a seção 3, capítulo 1. Durante cada manhã e cada atardecer, o sistema se renova e os anjos ocupam seus postos para cumprir as funções assinadas para o desenvolvimento normal da atividade do mundo. Entretanto, nós, os filhos de Israel, assumimos o compromisso de converter-nos em testemunhos da unicidade divina em todos os seus aspectos. Isso significa tanto desde a perspectiva de sua existência, pois Ele é o único e sua existência é intrinsecamente necessária, e todo criado foi criado por Ele e dele depende. Como assim também respeito à sua autoridade, já que Ele exclusivamente é quem governa, e nada nem ninguém realiza obra alguma sem receber a autorização e a capacidade de sua parte. E no aspecto de sua providência, o que significa que ainda existem numerosas causas, grandes e profundas, para tudo que ocorre no mundo. Entretanto, tudo se origina em Deus. Ele é o propósito final, ou seja, que Ele é quem conduz todos os desígnios diante da perfeição final e verdadeira. E ainda isto não é evidente hoje. Em realidade, esta é a verdade absoluta, e assim se expressará e se conhecerá no final. Então a gente para aqui, iniciando a parte 2. Aí parou aonde? Parou na página 68. Página 68. Aqui está na 68, mas ela ainda não terminou a página. A sua aí foi maior, menor, porque aqui ainda falta algumas coisas. Então aonde parou aí? Na 68, parou. Mas que pedaço dela? Mais? Entre as coisas que precisamos entender está o conceito de que Deus é rei sobre toda a sua criação. Tá. De fato, a existência de Deus não depende de nada mais em absoluto, nem tem relação com nada mais. Ele é o ser necessário, perfeito por seu próprio direito, e não há nada acima ou abaixo dele com que ele tenha alguma relação. Ele não depende de nada em absoluto, nem como efeito, nem como causa, nem como algo associado a isso. É a esse respeito que ele é chamado Deus. Isso significa que ele é o ser intrinsecamente necessário. Todavia, Deus quis e criou todas as coisas, e todas as coisas dependem dele para a sua existência, como examinamos antes. A esse respeito, ele é chamado o Senhor de tudo. Tudo vem dele, tudo é dele, e ele tem plena autoridade sobre todas as coisas para fazer o que desejam. No entanto, na medida em que podemos expressar este conceito, também podemos dizer que, como resultado de sua bondade e do seu amor, Deus também quis revelar a sua humildade. Eu vou terminar aqui então. O texto de Romanos 11, que fala a Ele, por Ele, a Ele, porque a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é a Jesus.
Esse capítulo 11 está vinculado a Israel. O que Paulo está falando é em relação a Deus. Do jeito que você está ouvindo aqui, a forma de compreender essas coisas. Tá? Então eu vou deixar aqui parado. Nós terminamos a página 68. E lá na outra eu parei na página 233. No item 2. Tá bom? Vocês me lembram aí. Paramos no item 2 em espanhol. E na página 68 em português. Ok? Nós temos 68.